Fala galera, beleza? Henrique aqui mais uma vez. Vamos trazer um vídeo aqui sobre esse carinha que tá aí na tela, o Ansible, né? Então, cara, esse carinha aqui eu comecei a aprender ele e tem trago muito benefício a respeito de automação. Então, galera, eu vim trazer aqui mais uma apresentação, né? Mais os primeiros passos aí dentro do Ansible, beleza? Então, sem enrolação, vamos ver aqui o que esse Ansible traz para nós, beleza? Deixa eu sair da tela aqui para não atrapalhar vocês. Beleza, então, galera. É, então, o Ansible, eu coloquei aqui Ansible mais Red Hat, porque o Ansible foi desenvolvido pela Red Hat, beleza? Então, o Ansible é uma ferramenta de automação de TI de código aberto que simplifica a gestão de configurações, a orquestração e a implementação de aplicações em ambientes de TI. Então, maravilha, né, galera? Pra gente, por mais que a Red Hat tenha o Enterprise aí do Ansible aí para as grandes empresas aí que utilizam, galera, esse open source aqui, ele garante que você consiga gerenciar a sua infraestrutura tranquilamente, beleza? Então, como eu havia dito, ele é desenvolvido pela Red Hat, que é amplamente utilizado para automatizar tarefas repetitivas como configuração de servidores, o gerenciamento de aplicações e a coordenação de processos complexos de infraestrutura de TI. Ou seja, galera, você precisa lá fazer uma atualização em vários servidores de uma vez só, fazer gerência de vários servidores, por exemplo, preciso parar um serviço urgentemente em 10 servidores, preciso subir um serviço em vários servidores. Preciso instalar um serviço web, por exemplo, um Apache 2, um Nginx da vida. A gente consegue fazer isso com Ansible, beleza? Então, galera, também você consegue fazer gerência de roteadores e tudo mais, máquinas na nuvem, entre outros. Então, vamos dar uma olhada, né, em algumas características que esse cara tem, que é o seguinte. É... Opa, opa, beleza. Então vamos dar uma olhada aqui nas seguintes características. Automação sem agentes. Então o Ansible não requer uma instalação de agentes nos sistemas gerenciados. Em vez disso, ele utiliza SSH, sistemas Linux e Unix, ou WinRM, sistemas Windows, para se comunicar com os dispositivos remotos. Ou seja, você não precisa de um instalador, de um cara aí por trás rodando para o Ansible funcionar, beleza? Então é só você simplesmente instalar o Ansible no seu terminal e já vai sair funcionando a parada, entendeu? Então o que você precisa garantir é você ter um Python lá instalado, atualizado nos hosts remotos e no seu control node, que é de onde você vai controlar suas máquinas remotas, você precisa instalar o Ansible, beleza? Então para gerenciar máquinas Linux, a gente precisa trabalhar com SSH e máquinas Windows WinRM, beleza? Basicamente é isso. Então, vamos ver outra característica que são arquivos playbook. Então, o Ansible ele utiliza arquivos YAML chamados playbooks para descrever a automação de tarefas, beleza? Então, esses playbooks contêm uma série de plays, conjuntos de tarefas que especificam o que deve ser feito em um ou mais servidores. Ou seja, o Ansible trabalha com essa linguagem YAML aí, então ele estrutura ali um código de uma forma simples de entender e humanamente é fácil de você bater o olho e ler e entender o que aquele código está sendo feito. Então é mais ou menos uma estrutura de JSON ali, beleza, galera? Então dentro das plays são onde são executadas as tarefas, né? Dentro das plays e consequentemente as tasks aí que vão executar as tarefas, beleza? Então basicamente isso a característica de um playbook. Escalabilidade e flexibilidade, que é o Ansible, que ele pode ser usado para gerenciar desde poucos servidores até milhares de sistemas em ambientes complexos. E é capaz de interagir com uma variedade de sistemas, como servidores Linux, Unix, dispositivos de rede e infraestrutura de nuvem. Como eu já havia dito, você pode gerenciar aí 10, 20, 50, 100 servidores de uma vez só, instalando pacote, gerenciando, apagando, removendo de uma vez só, beleza, galera? Então não compensa a gente ter tipo 50, por exemplo. Quem tem um ambiente pequeno aí que tem 10 servidores, por exemplo, precisa abrir 10 terminais para você, por exemplo, instalar um Nginx. Cara, com esse você cria um playbook
e você resolve isso. Até mesmo com comandos ad hoc você consegue fazer uma instalação de um pacote lá rapidamente, beleza? Então, a gente consegue gerenciar também infraestrutura de nuvem e dispositivo de rede, que são os roteadores aí, switches, entre outros. Então, você também consegue ir lá provisionar algo na nuvem e fazer a automação desses caras. Primeiramente, você precisa garantir que você tem as conexões propriamente ditas, beleza? Então, vamos ver aqui o primeiro passo para a gente conseguir ter essa configuração o primeiro passo que a gente precisa para poder iniciar com Expo, beleza? Então, galera, tô aqui com 3 terminais. Esse de baixo aqui é o nosso Control Node, beleza? Que é o cara onde a gente vai instalar o Ansible, que é o cara que vai controlar as máquinas remotas, beleza? E aqui em cima a gente tem mais 2 servidores que eu nomeei como servidor 1 e servidor 2. Imaginamos que a gente tem aí uma gama de servidores grande e a gente vai alterar. Então, fazendo para 2, você garante ali a comunicação e o funcionamento você aplica para os demais, beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa garantir, aqui ó, a gente precisa saber o IP das máquinas, certo? Então aqui eu tenho o IP, vamos lá, eu tenho o IP aqui 022 aqui e aqui eu tenho o 0237, beleza? Garantindo isso, a gente faz o seguinte: ping-c 2 192.168.0.237. Beleza, tô alcançando. E o outro é o 22. Beleza, tô alcançando. Então, galera, esse é o primeiro passo que a gente precisa garantir para a gente ter comunicação com os nossos hosts remotos. Beleza? Tranquilidade? Então é o seguinte. Depois disso, o que a gente precisa fazer? Garantir as comunicações entre os caras, que vai ser via SSH. Então, o que a gente precisa ter nas máquinas remotas para a gente poder garantir isso daí? Trabalhar com o usuário comum, ou seja, vamos trabalhar aqui no caso com um usuário Ansible, mas você pode usar o seu usuário da sua infraestrutura que você já tem aí comum para essas atividades, beleza? Então vamos supor que eu estou usando aqui o usuário Ansible, beleza? Então o que a gente precisa fazer? Gerar chaves, vamos trabalhar com chaves SSH para a gente poder ter mais segurança aí na hora de trabalhar e também conseguir uma gestão mais rápida aí dos nossos hosts, beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, gerar nossa chave, beleza? Então, para gerar a chave, SSH key gen, certo? E aí, você pode passar o parâmetro "-f" para determinar o nome de uma chave, beleza? Então, vamos supor que eu vou colocar o nome Ansible, que é o nome do meu usuário, que você pode determinar isso, ou você só passa ss-keygin, ele vai criar uma chave padrão lá com id underline rsa, uma coisa mais ou menos parecido com isso. Então eu vou determinar o nome da minha chave, que vai ser ansible-key, beleza? Fazendo isso, ele vai criar, e aí ele pergunta se eu quero criar uma frase para poder aumentar a segurança da nossa chave. Não vou usar agora no momento. E aí ele já faz a criação da chave. Então se eu der um ls-a aqui, ls-l em ponto .ssh, a gente vai ver o seguinte, que aqui ó, opa, ele criou a nossa chave, galera, só que ele criou a chave fora aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, sudo mv, vou mover essa chave aqui para dentro de ponto .ssh. Beleza, movi. E também a nossa chave. Beleza, então se eu der um ls-l em ponto .ssh, tá lá a nossa chave. Então, se eu não passar o caminho, ele não vai mostrar a chave. Então, essa é a nossa chave pública. É essa chave que a gente precisa mandar enviar para o nosso host remoto, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro envio
pro o 237, que é a máquina de cima. Não precisa passar, beleza. Sem passar o parâmetro, eu consegui fazer ele enviar. Então aqui a gente precisa passar o fingerprint, coloco o yes, e aí ele pede a senha do host, do nosso host remoto. Beleza. Então agora a gente precisa garantir que a chave está aqui. Então ls-a, se eu der um ls-l em ponto ssh, tá aqui, tá dentro desse arquivo a nossa chave. Então se eu der um sudo cat nesse cara aqui, opa, ponto ssh, tá lá a nossa chave enviada. Beleza. Então agora a gente precisa fazer isso para esse host aqui, que é o ponto 22. Então vamos lá. A gente precisa passar para esse cara também. Beleza. Fingerprint yes. Beleza, ele pede a senha. Se digitamos certo, vai funcionar. Opa. Beleza. Chave enviada. Então, se a gente der um ls-a aqui, tá lá o nosso arquivo. Então, se eu der um cat em ponto ssh, autorized key, tá lá a nossa chave. Beleza? Então, essa chave precisa ser igual à chave que a gente tem aqui. Ansible.pub. Então essa chave a gente olha aqui, ó, o comecinho, garante o comecinho aqui, ó. Beleza? Beleza, só para conferir. Beleza, as nossas chaves já estão em cada lugar definido. Beleza? Então, galera, definindo isso, a gente já consegue fazer uma conexão aqui, por exemplo, SSH 92.168.0.237. Aqui, ó, perceba que agora ele está pedindo a senha para a gente acessar o nosso host. Ó, veja que a gente está no servidor 01, que é esse host de cima. Então, para ele não pedir esse tipo, a senha para a gente conseguir acessar direto, a gente precisa fazer uma configuração nesses dois hosts. Então, vamos entrar como root aqui e a gente vai fazer uma configuração lá no nosso arquivo sudoers. Beleza? Então se eu dar um vim aqui, ó, barra etc sudoers, aqui, ó, galera, nessa linha aqui, ó, vamos adicionar uma linha nova aqui. Então a gente vai adicionar o usuário Ansible, passar aqui all igual a all, dois pontos all, e aqui a gente passa o parâmetro no passwd, dois pontos all. Beleza? Então a gente precisa fazer a mesma coisa aqui. Então sudo menos, vamos entrar como root, e aí a gente usa o vim barra etc barra sudoers. Nesse arquivo a gente faz o seguinte: insere o usuário Ansible, ou a gente pega aqui, copia, ó, copia isso aqui, vamos ver se a gente consegue colar do lado de cá. Não foi possível. Beleza. Então aqui, ó, Ansible, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Mais fácil, né? Beleza. Aí aqui a gente troca o nome, Ansible, e aqui a gente precisa passar um no pswd. Beleza? Então, passando esse parâmetro nas duas máquinas, a gente já garante que ele não vai solicitar a senha quando a gente pedir o acesso. Beleza? Então, vamos salvar e sair. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso usuário comum. Beleza, então vamos fazer o teste novamente. Beleza. Eu precisava passar o parâmetro sudo aqui, galera. Então, quando eu passei o parâmetro sudo, ele já foi direto. Beleza? Porque a gente precisa
escalar o privilégio para esse tipo de operação. Então aqui eu tô dentro do carinha aqui de cima, certo? Então vamos fazer isso também para testar o acesso no 22 lá. Como a gente já fez a configuração, ele precisa acessar direto, sem pedir a senha. Beleza? Então tá configurado, galera. Então basicamente era isso pro vídeo de hoje. Deu umas enroscadas aqui, porque eu também tô aprendendo a utilizar o Ansible. Então a gente vai trabalhar com chave aqui, que é uma coisa um pouco chatinha, mas depois que você pega o jeito, vai embora. Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Mais um briefing aí do Ansible. Deixa eu voltar na tela aqui. É mais para vocês pegar aí o conceito do Ansible e os primeiros passos. Então, nesse passo, a gente aprendeu a configurar os hosts e fazer a comunicação. Então, isso está garantido, a gente já consegue acessar sem pedir a senha, que é uma das coisas que vai garantir a nossa comunicação quando a gente começar a aplicar algumas coisas do Ansible propriamente dito. Beleza, galera? Então, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e é isso. Valeu!